Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula, finalizando nosso curso aí de física, nosso conteúdo programático do ano, falando sobre magnetismo e eletromagnetismo. Pode ser que você esteja no meio do ano e continue estudando aí química, ou pode ser que você esteja no final. O magnetismo ele é o quê? Ele vai ser o fenômeno de atração ou repulsão que vai ser observado em alguns corpos, que a gente chama de ímãs. Uma característica muito interessante deles é que nós vamos ter os ímãs, gerados pelo magnetismo, apresentando duas regiões distintas, que nós vamos ter influência magnética se manifestando com maior intensidade. Essas regiões vão ser chamadas de polos, e ao invés de a gente chamar de positivo e negativo, nós vamos chamar de polo norte e polo sul do ímã. Lembrando que assim que esse campo magnético é feito, o ímã ele tem uma característica muito parecida com aquelas das cargas elétricas, Os polos opostos vão se atrair e os polos iguais vão se repelir. Essas linhas que vocês estão vendo aí em volta são as linhas do campo magnético. E esse campo magnético não vai ser nada mais do que a concentração de magnetismo que é criada em torno de uma carga magnética num espaço. E essas linhas elas são tangentes e não podem ser cortadas. Você não tem uma linha magnética atravessando a outra. Elas vão do polo norte para o polo sul, como vocês estão vendo aí no desenho, e vários corpos têm isso daí, inclusive o nosso planeta Terra. E é através desse magnetismo também que nós vamos ter estruturas e instrumentos como bússolas que vão indicar para a gente o polo norte e o polo sul. A gente entende que, como a Terra tem esse polo norte e polo sul, o ímã ele vai atrair os seus polos e repelir os seus polos de acordo com a orientação magnética. Com essa imagem aí que vocês estão vendo, vocês veem que os campos magnéticos eles influenciam essas bússolas de formas diferentes. Esse campo magnético que nossa Terra produz, e ele é importantíssimo para a gente, ele vai servir como um escudo, um campo de força que vai proteger a gente da radiação solar. E é isso que propiciou a vida no nosso planeta, na nossa Terra. Dentro dessa parte de magnetismo, nós podemos estudar a parte do eletromagnetismo, que é o ramo da física que estuda a relação entre as forças de eletricidade e do magnetismo. Os princípios básicos é que as cargas elétricas em movimento geram campo magnético e que a variação de fluxo magnético também vai gerar campo magnético. Se eu pegar dois campos e começar a variar o fluxo deles para um lado ou para o outro, inverter os polos, por exemplo, eles geram campo magnético e geram correntes elétricas. Exemplos que a gente tem aí, no caso, vão ser as bobinas, que elas vão ter um núcleo metálico com um fio condutor enrolado em volta deles, e quando uma corrente elétrica passa pelas espirais, você tem uma magnetização desse corpo metálico que ficou aí no meio. Você induz a movimentação dos elétrons e você vai criar polos norte e sul nesse material condutor. Essas linhas de campo magnético elas vão seguir essa ordem aí quando nós temos uma bobina aí sendo gerada. Nós temos também a indução eletromagnética, que é um fenômeno que vai estar relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor quando a gente varia o fluxo de campo magnético que passa por ele. Como assim? É o que acontece nesse caso aí, que vocês estão vendo, que eu aproximo um ímã de uma substância indutora, de um fio indutor, e quando eu movimento o ímã para frente e para trás, passando por um lado e para o outro do círculo, nós vamos induzir a formação dessa corrente elétrica. Os elétrons vão se reorganizando ali e vão promovendo essa movimentação toda. Em 1820, Hans Christian Ørsted descobriu que a passagem de uma corrente elétrica de um condutor mudava a direção da agulha da bússola, descobrindo aí mais uma parte do eletromagnetismo. Essa indução eletromagnética nós vamos utilizar, por exemplo, na hidrelétrica, quando nós temos a água passando por pás e essas pás vão girar um gerador. E esse gerador nada mais é do que uma grande bobina, que vai fazer com que vários ímãs alternem a posição, alternem o comportamento do campo magnético em volta de um eixo metálico e assim criando corrente elétrica. Com isso nós finalizamos a matéria de física do ano. Se gostou, dá um like, se achou legal, compartilhe com a galera. Não esquece de espalhar o mitocôndria para todos os colegas, professores, primos, para que a gente possa crescer o canal, trazer coisas interessantes para vocês e para que ninguém fique sem esses resumos que são muito legais, muito bacanas aí para a hora de estudar. Se não é inscrito ainda, inscreve no canal para receber as atualizações o mais rápido possível. Se tiver alguma dúvida ou comentário ou um pedido de vídeo diferente que não foi feito, sugestões de vídeo, deixa nos comentários que assim que eu puder eu respondo para vocês. Um abraço, Feliz Natal para quem está no final do ano, para quem está no meio do ano, boas férias. Um abraço para todos, bons estudos e até a próxima!